Então agora a gente vai ver o plugin Neloritech rodando em uma imagem aí de praticamente 200 hectares, tá? Uma área bem grande com bastante planta daninha. Então vamos ver como que o algoritmo, né, performance nessa área, o que ele consegue entregar, né, quais são os produtos e o tempo aí de processamento. Só adiantando, o plugin Neloritech da parte de plantas daninha, né, ele faz identificação principalmente, né, das folhas largas, então amona, mucuna, merrêmia. Folha estreita ele não faz a identificação tão bem, tá? Então esse plugin é principalmente para fazer aplicação com drone, né, que a gente foca aí principalmente nas folhas largas quando a gente está trabalhando aí na cultura da cana de açúcar, tá? Então a gente consegue ver que esses 4 talhões aqui tem uma alta infestação, tá? A gente vê principalmente aqui merrêmia, tá? Tem um pouco de colonião, mas o plugin não capta tão bem essa daninha, tá? Mas o principal aqui que é merrêmia, ele faz uma identificação muito boa. Então é isso que eu vou passar na videoaula de hoje. Então, antes de começar, meu nome é Matheus, trabalho na Neloritech, a gente faz toda essa parte aí de geoprocessamento aplicado, agricultura de precisão, a gente trabalha aí principalmente com imagens de drone, então como que a gente extrai informação dessas imagens, tá? Bom, se você gosta desse conteúdo, ajuda a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo com alguém, né, que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Então a gente vai rodar o plugin Neloritech nessa imagem, tá? Já adiantando, essa imagem foi fornecido, né, por um aluno que está interessado em comprar o plugin, né, em estar adquirindo. Então, se você tem interesse também em adquirir o plugin, adquirir nosso treinamento, a consultoria, pode encaminhar, né, as imagens que você tem interesse. A gente roda aqui e manda o resultado para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui o processamento. Então só tenho a minha imagem aqui e os talhões. Então vamos abrir aqui a tabela de atributos. Tem 4 talhões, aqui estão as áreas, então se somar aqui dá praticamente 200 hectares, né? Acho que vai dar 190, alguma coisa assim, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa a gente vai vir aqui na primeira função, que é criar os índices, então eu só vou colocar aqui o ortomosaico, os talhões e o GLI. Então vamos ver aí o tempo de processamento nessa etapa aí inicial. Então acabou de finalizar a primeira etapa, olha, 15 segundos, tá? Para fazer o índice GLI, que é a primeira etapa, né? Para a gente fazer a identificação, então vou apertar aqui fechar. Então, 15 segundos nessa primeira etapa. Depois a gente vai utilizar aqui a função 2, né? Que é a Danias 3.0, uma função aqui mais otimizada para grandes áreas, tá bom? Então é somente colocar o índice aqui, o limiar de binarização, no caso aqui a gente vai utilizar 20, tá? Para essa imagem. A única coisa ruim, né, de rodar em imagens grandes é que a gente pode ter variação na questão da refletância de iluminação, né? Então, para mapear grandes áreas, o drone tem que ficar um bom período fazendo esse mapeamento. E como ele está fazendo o mapeamento, né, durante um grande período, nesse período vai ter variação na questão da iluminação, e essa variação da questão da iluminação pode interferir no resultado da identificação, né, das plantas daninhas. Mas nesse nosso caso, o ortomosaico ele ficou bem homogêneo a questão da iluminação, tá? A gente vê que algumas áreas não ficou tanto, né? Que a gente vê que está mais sombreado, né? Então, se a gente afastar, a gente consegue ver, né, essas áreas aqui de sombra, tá? Mas nesse caso não afetou tanto, tá? Só falando que tem casos que, né, um dos empecilhos para rodar na imagem inteira é essa questão da iluminação, mas aqui vai dar para a gente fazer isso sem nenhum problema, tá? Então só vou colocar aqui o índice de limiar 20, tá? E aqui eu posso deixar zerado, tá? E eu vou apertar aqui em executar. E a gente vai ver o tempo aí de processamento nessa área de praticamente 200 hectares com bastante infestação de daninhas. Então, vou apertar aqui em executar, ele vai começar a rodar aqui o processamento e assim que finalizar, eu trago o resultado para vocês. Então, acabou de finalizar o processamento, olha, demorou praticamente 4 minutos, tá? 3 minutos e 53 segundos para fazer essa área aí de 200 hectares, tá? Então, vou apertar aqui em fechar. E a gente já tem uma boa estimativa aí, então 180, 190 hectares em 4 minutos, tá? Com essa função aqui de Danias 3.0 otimizado para grandes áreas. Então vamos colocar aqui, trocar essa cor. Na verdade eu vou vir aqui, ó, vou colocar um transparente, né, para a gente ver onde a região. Vou colocar aqui uma borda. Vamos ver se assim vai ficar legal, tá? Então a gente vê aqui, ó, a identificação das daninhas, tá? Então o plugin ele pega essas zonas, olha, de principalmente merrêmia. Então eu vou desabilitar aqui, ó, e a gente consegue ver bem, né, que o plugin pegou bem legal, né, essa questão da identificação das daninhas, tá? Então, tá aí o resultado. Então, por exemplo, aqui, olha, aqui a gente tem, aqui eu acho que é a daninha de folha estreita, tá? Não sei se é colonião ou alguma coisa, mas a gente vê que o plugin não pega muito bem essa região aqui, tá?
mais a região que tem infestação aqui de merrêmia, né, folha larga, o resultado é bem satisfatório, tá? Então, de novo aqui, olha as regiões, né, de infestação da merrêmia. Então, tá aí o resultado. Aqui essas áreas estão mais limpas mesmo, né, não tem tanta infestação. Aqui, ó, vamos ver, ó, as daninhas, né? Então, pegou essas regiões. Aqui, ó, vamos ver. Então, tá aí o resultado, tá? A entrega. E vamos supor, né, que agora você quer saber qual que é a porcentagem de infestação na área total, né? Considerando todos os talhões. Então, você vai ver aqui, né, na função 3 de percentual daninhas, a gente só vai colocar aqui as nossas daninhas e o talhão, tá? Os talhões, né? Vou apertar aqui em executar. E ele vai te dar, né, a porcentagem de infestação na área total. Então, finalizou aqui, olha, demorou 48, praticamente 50 segundos. Tá? E ele gerou essa nova camada aqui de porcentagem de daninhas. E na tabela de atributos, a gente vai ter aqui, olha, deixa eu aumentar. Então, a gente tem aqui a tabela de atributos e a gente tem algumas colunas aqui. Então, a gente tem essa coluna aqui, olha, de área em hectares de daninhas. Então, a gente tem 77 hectares, tá? De daninhas segmentado nessa área total. E a área total, né, a soma de todos aqueles talhões, dá 180 hectares. Então, a porcentagem de infestação, né, se a gente dividir esse valor por esse, a gente vai encontrar 43% de infestação nessa área total, né? Por exemplo, nessa fazenda. Mas vamos supor agora que você quer a porcentagem de infestação por talhão, né? Seja para otimizar a questão de pulverização, né? Em qual talhão você vai entrar primeiro e tudo mais. O que você poderia fazer? A gente pode usar agora aqui, olha, a função 4 de mapa de daninhas. Então, a gente vai clicar nessa função. Só vou colocar novamente as minhas daninhas. Aqui em área agricultável, eu vou colocar os talhões novamente e vou apertar aqui em executar. E vamos ver aí o resultado, o tempo de processamento, para a gente encontrar, né, a porcentagem de infestação por talhão. Então, finalizou novamente, demorou 20 segundos, tá? É um pouco mais rápido que o outro processo. Vou apertar aqui fechar. E ele gera essa camada aqui, olha, de mapa de daninhas, tá? Praticamente os nossos talhões. Se eu abrir aqui a tabela de atributos, eu vou ter as informações, né? Talhão 1, 2, 3 e 4. As áreas aqui, a área de daninhas, tá? E a porcentagem de infestação. Então, o talhão que está mais infestado é esse talhão 1 aqui, ó, tá com 66% de infestação. Uma coisa que a gente pode fazer é colocar uma simbologia, né, para melhorar a visualização. Então, eu vou carregar um estilo aqui que eu já tenho, tá? Então, aqui, ó, simbologia, carregar, aplicar. Então, tá aí, olha, classificado por cor, né? Então, os vermelhos são os talhões mais infestados, né? Esse daqui com 66% de infestação, esse daqui com 48%, depois esse com 28% e depois esse daqui com 26%, tá? Então, é uma forma aí de representar os talhões, claro, depois você consegue trocar simbologia, cor, enfim, só mostrando essa questão, né, de classificação, tá? E por último, a gente tem uma outra representação, né, de mapas de daninha, que acredito que muitos de vocês já viram, que é basicamente um mapa, né, com vários quadradinhos 10 por 10, e daí a gente consegue colocar uma simbologia para ver as áreas mais infestadas, né, que seria essa função 5, né, de mapas de daninhas 2. Novamente, a gente só tem aqui, só precisa colocar aqui as daninhas, tá? E aqui a área agricultável, né, os talhões, e o espaçamento 10 por 10. Eu não vou apertar executar, porque isso daqui demora um pouco mais, tá? Eu tinha feito antes, demorou 20 minutos de tempo de processamento. Então, para o vídeo não ficar tão longo, né, não ter que ficar esperando muito tempo aqui para terminar o vídeo, eu já vou pegar esse arquivo e importar aqui para vocês verem esse resultado. Mapas daninhas 2, shapefile, é esse arquivo aqui, tá? São vários quadradinhos, né? E a gente tem a porcentagem de infestação em cada quadradinho. Então, se eu abrir aqui a tabela de atributos, eu tenho aqui a porcentagem de infestação, tá? Então, tem bastante quadradinho que tá zerado, porque não tem daninha, mas tem quadradinhos, olha, que chega aí 100% de infestação. Então, como que eu faço para melhorar a simbologia? Eu posso carregar de novo aqui um estilo, né? Então, vou vir carregar estilo e vou carregar este daqui, olha, essa simbologia, carregar, aplicar, e tá aí o resultado. Então, olha que legal essa forma de visualizar as daninhas, né? Então, aqui os quadradinhos em vermelho é porque são áreas aí de alta infestação de daninhas. Então, se eu habilitar aqui as minhas daninhas, tá vendo? Então, os quadradinhos vermelhos caem bem em cima nessas regiões, tá? Então, tá aí o resultado, tá? E o que é legal que eu consigo pegar somente, por exemplo, os quadradinhos que estão, né, muito infestados e gerar um buffer, né, de aplicação
nesses lugares. Como aqui tem muita daninha, né, seria, né, mais aconselhável fazer uma área total aí de aplicação com drone, tá? Mas vamos supor, né, que a gente quer fazer a aplicação somente nessas áreas, né, somente nesses quadradinhos. Como que eu iria fazer? A gente iria selecionar isso daqui, seleciona todos eles. Vou vir aqui em extrair feição selecionadas, tá? Da mapa de Danias 2. Vou apertar aqui em executar. Então ele gerou agora uma nova camada, somente com esses quadradinhos, né? Que eu vou fazer o buffer de aplicação. Daí depois teria que vir aqui, olha, no plugin e aqui a aplicação com drone, tá? O buffer não vai ficar muito legal, né? Eu acho que vai ficar até em área total, né? Aqui, com certeza. Aqui eu não sei, acho que não, tá? Mas vamos colocar aqui, então, feições selecionadas. Aqui, os talhões, tá? E vou dar aqui um executar com buffer de 10 metros. Então, com 10 metros, a aplicação praticamente fica aqui em área total, né? Mas para vocês verem, né, essa função, eu vou excluir aqui, olha. Vou excluir, vou remover isso daqui. Eu vou pegar aqui, olha, eu vou excluir alguns quadradinhos, tá? Só para vocês verem essa questão do buffer de aplicação, tá? Então, vamos ver se tivesse menos daninhas, né? Não tivesse uma infestação tão grande. Vou mostrar aqui para vocês o resultado, tá? Então, só removendo aqui algumas áreas, tá? Então, acho que tá bom assim, ó. Vamos ver como que ele vai performar. Deixa eu remover aqui, ó, metadinha. Vamos ver como que ele vai ficar, né? Vamos supor que as principais áreas de infestação fossem essas daqui. Então, vou apertar aqui fechar, né? Aplicação com drone. Feições selecionadas. Aqui o talhão. E vamos ver. Então, estaria aí, né? Os buffers de aplicação. Um buffer mais otimizado, né? Para a questão das rotas do drone, né? Então, a gente vê que ou ele fica retângulo, ou ele fica quadrado. Tá? Mas vai depender muito da questão também do formato, né, da disposição das daninhas. Então, por exemplo, aqui, ó, antes de mandar, a gente poderia pegar e dar uma ajustada aqui nesse vértice, né? Melhorar aqui para os tiros de drone de pulverização. Beleza, gente? Então, basicamente isso que eu queria passar para vocês, né? O plugin Neloritech com todas as funções aí de identificação, cálculo, enfim, tem bastante coisa legal aí. Qualquer coisa, tem meu número aqui na descrição, à tua disposição. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.